Apocalipse capítulo de número 3, a partir do versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de brancos, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você diz amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Podem sentar. Meus queridos irmãos, os nossos irmãos que nos antecederam aqui, falando das outras igrejas, deixaram para nós aqui palavras de Deus e edificante concernente essas igrejas. E essas igrejas, elas têm tudo em comum. Jesus, ele mandou João, o apóstolo, escrever estas 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Não que lá não existia mais igreja, mas estas 7 cartas foi direcionada para essas igrejas. E cada uma dessas cartas que foi escrita por João, o apóstolo de Jesus, ele é apresentado de uma forma. E quando você lê aqui no capítulo de número 2, versículo de número 1, você vai ver que Jesus é apresentado como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, o qual no capítulo de número 3 está mencionando também as estrelas. As estrelas são os anjos, ou o anjo da igreja, os anjos da igreja, o pastor daquela igreja. E o castiçal são as igrejas propriamente ditas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, na segunda igreja, Jesus ele é apresentado como aquele, isto diz, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus, irmão, em cada igreja, ele é apresentado com um título peculiar. Quando nós olhamos aqui o capítulo de número 3, que fala a respeito da igreja de Sardes, eu separei aqui, irmão, algumas coisas muito importantes para ser falado, porque a igreja de Sardes é um retrato da igreja atual em que nós estamos vivendo. Quando eu falo que a igreja de Sardes é um retrato atual da igreja que nós estamos vivendo, eu não falo só aqui da igreja, eu falo a igreja em geral. A cidade de Sardes, aqui vou ler para os irmãos, a história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes estava no seu passado.
Sardes foi a capital da Lídia no século 7 a.C. Viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso. Era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo. Sardes situava no alto de uma colina amuralhada e fortificada. Sentia-se imbatível e inexpugnável. Precipícios íngremes protegiam a cidade, de modo que não podia ser escalada. Só para os irmãos ter uma ideia como que era esta cidade. Cidade, irmão, que foi fortificada sobre a montanha. Cidade, ela tinha um muro que cercava essa cidade, que dificultava a entrada dos seus inimigos. Então, o comentarista continuou dizendo: seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairia nas mãos dos inimigos. Quando eu leio isso aqui, eu lembro dos Salmos, os Salmos de número 121, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e também a terra. Eu lembro também do Salmo de número 125, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Porque eu estou citando esses versículos, estas referências? Porque esses versículos estão se tratando, irmãos, da cidade de Jerusalém, que era construída também sobre a colina e também era cercada por muros que dificultavam a entrada dos inimigos de Israel na cidade de Jerusalém. O Salmo de número 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém, ela era edificada entre os montes da cidade de Israel. A Bíblia diz que esses montes dificultavam a entrada dos seus inimigos. Mas o salmista Davi, irmão, ele diz aqui para nós: por quê? Porque a sua segurança não estava no monte, ou nos montes em que a cidade estava edificada entre eles. Porque o salmista Davi, ele coloca a sua confiança completamente no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É bem verdade que a cidade estava centralizada, cercada, protegida, mas acima da cidade, ou maior do que a cidade, existia um Deus todo-poderoso, o qual a Bíblia diz assim, que se ele não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. A casa pode ter todos amparados de proteção, pode ter cerca elétrica, pode ter cerca, aquelas perfurantes, pode ter, irmãos, um portão blindado, pode ter o que for, mas isso não protege a casa completamente. A casa só estará guardada se o Senhor estiver fazendo a proteção dessa casa. Então você que entrou aqui nessa noite, eu quero profetizar sobre a tua vida. A tua maior segurança não está nesses amparados, que por sinal pode trazer uma segurança, irmão, mas a maior segurança do crente está no Senhor. A Bíblia diz assim: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, irmão, só há segurança completamente para aqueles que são escondidos no Altíssimo, que é o nosso Deus, que criou os céus e também a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós lemos aqui, irmão, que a cidade, o soldado, o povo de Sardes se sentia protegido. Eram soberbos, eram pessoas, irmãos, orgulhosas
portas, por quê? Porque tinha todos esses amparados. Mas quando nós olhamos para a história, a cidade orgulhava, a cidade orgulhosa caiu nas mãos do inimigo chamado Ciro, o rei da Pérsia, no ano de 529 a.C., quando esse a cercou por 14 dias, e quando o soldado estava dormindo, ele penetrou com seu exército por um buraco na muralha. Observe, meus queridos irmãos, que sobre estas muralhas tinha uma brecha, estas muralhas tinham uma fenda, e foi esta fenda que os inimigos entraram, invadiram a cidade de Sardes, e assim derrotou todos os soldados com todos os seus amparados. Eu quero dizer para os irmãos que estão presentes aqui nessa noite, hoje é a noite de nós taparmos as brechas. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia, irmão, que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramindo como leão, procurando alguém para que possa tragar. O nosso adversário, o nosso maior inimigo, chama-se Satanás, e ele age, irmão, com a sua maior sutileza. Satanás, ele é um tipo paciente, irmão. Ele fica nos observando 24 horas para saber o nosso ponto fraco. O diabo não age de uma vez, o diabo não age por impulso, mas ele fica nos observando para ver uma brecha possível nas nossas vidas, e ele age nas nossas fraquezas. Que é uma prova disso? Em Mateus capítulo de número 4, diz a Bíblia que logo depois que Jesus, irmão, foi batizado por João Batista no Jordão, diz a Bíblia Sagrada que quando João Batista estava batizando, Jesus, ele aparece. João Batista avista Jesus, e ele diz assim: eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, ele disse assim: deixa por enquanto, para que se cumpra tudo aquilo que foi dito sobre ao nosso respeito. João Batista então batiza Jesus nas águas, e a Bíblia diz que quando Jesus é batizado nas águas, 3 coisas importantes aconteceram. A primeira coisa que aconteceu, uma pomba desceu e pousou sobre Jesus, símbolo do Espírito Santo. Diz a Bíblia, a segunda coisa aconteceu, o céu se abriu, e a terceira coisa que aconteceu, Deus ele bradou dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, a quem me trará muitas alegrias. Jesus sai da água, e diz a Bíblia que o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto, para passar 40 dias no deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E diz a Bíblia que Jesus foi para o deserto. Deserto, meus queridos irmãos, nem sempre significa provação, nem sempre significa lugar de provação. Deserto também pode significar oportunidade. Deserto, meus queridos irmãos, faz necessário nas nossas vidas para quê? Para nos enraizarmos em Jesus, para nos estruturarmos em Jesus. Deserto, muitas das vezes, irmão, na nossa vida é oportunidade. Então a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e no fim desses dias ele sentiu sede e sentiu fome. É normal, irmão,
Jesus estava fragilizado, Jesus estava fraco, e quem aparece? Satanás aparece dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus, ele disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você percebeu que Satanás, ele trabalha na fraqueza do homem? Jesus estava fraco, fragilizado, com fome, com sede, e Satanás aparece nesse momento. É assim que ele faz conosco, irmão. Quando de repente nós estamos fracos, abatidos, entristecidos, meio pensativo, muitas das vezes querendo ficar sozinho, é nesse momento que ele aparece dizendo para você, no seu ouvido, na sua mente, colocando pensamentos pessimistas, pensamentos negativos, pensamentos, irmãos, que traz sobre você aquela sensação de derrota, de frustração, de decepção. É Satanás trabalhando. Sabe por quê? Porque quando Satanás ele vem no momento de fragilizado que nós estamos. Mas essa noite Deus ele te trouxe aqui para te dizer: é noite do fortalecimento, é noite do revestimento. Jesus nessa noite está dizendo para nós: eu vou revestir você com a minha armadura. Nessa noite tem para a tua vida capacete da salvação, escudo da fé, tem para você espada do Espírito, tem para você couraça da justiça, tem para você a sandália da preparação do Evangelho da paz. No momento de fragilidade, Satanás aparece para você e diz que você não vai conseguir, você não vai sair dessa, você não vai superar, você não vai dar a volta por cima. Mas a voz de Jesus é mansa, suave, a voz de Jesus é doce, e ele te disse: você vai. Sabe por quê? Porque maior é o que está em você, maior é o que está em você. Alá, suíque, mandarábia, anduvicandarábia. Você não vai parar. Você sabe por quê? Porque sobre a tua vida está a marca da promessa, sobre a tua vida está a marca do sangue de Jesus. Ele pagou um alto preço pela tua vida, ele pagou um alto preço pela tua vida, e você não vai desistir agora. Não vai, irmão. Você não vai parar agora. Sabe por quê? Porque a tua força não vem do homem, a tua força vem de Deus. É por isso que você nasceu para vencer, é por isso que você nasceu para dar certo. Deus nessa noite está dizendo para você: esse é o meu filho amado, em quem vai me trazer muita alegria. Esse é meu filho amado, a qual vai trazer muita alegria. Quando Jesus ele te vê, quando Jesus ele te olha, ele não te vê como uma pessoa derrotada, como uma pessoa frustrada. É bem verdade, irmão, que somos atacados 24 horas por dia. E às vezes nós cedemos aos ataques de Satanás, mas mesmo assim, irmão, mesmo talvez você pensando e dizendo: eu vou desistir, eu não suporto mais, eu não aguento mais, olha a vergonha que eu estou passando, olha a decepção que eu estou passando. Assim como Jesus apareceu para Gideão e disse para ele, no pior momento em que ele estava vivendo um momento de escassez, momento que o inimigo estava arrebatando tudo que ele tinha, ele foi para o lagar, aleluia, amassar o trigo no lagar. Diz a Bíblia Sagrada que o anjo do Senhor apareceu para ele, e sabe qual é a palavra que o anjo liberou para ele? Vai nessa tua força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo, o Senhor é contigo.
mesmo fraco, abatido, caído, entristecido, Jesus está dizendo para você: vai nessa tua força, varão valorosa, vai nessa tua força, varão valoroso, eu sou contigo, e a presença de Jesus te basta. Um dia o apóstolo Paulo estava orando para que Deus tirasse o espinho na carne que ele tinha. E Deus apareceu para ele, bradou dizendo assim, ele orou 3 vezes, irmão. Deus, ele disse assim: a minha graça te basta. O que significa graça, irmão? Favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas ele estendeu o cedro da graça sobre a minha e sobre a tua vida, irmão. Quando eu olho para o espelho, irmão, eu vejo, aleluia, diante de mim uma pessoa, irmão, que tinha tudo para dar errado na vida. Uma pessoa, irmão, que não tem estudo, que não tinha nenhuma preparação acadêmica, mas Deus resolveu a me escolher. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui. Foi porque Ele te escolheu. Você não é uma qualquer, você não é um qualquer. Sobre a tua vida tem uma palavra de bênção, sobre a tua vida tem uma promessa estendida sobre você. E todas as promessas que Deus ele te fez, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Só quem acredita, levanta a mão assim, irmão, dá pelo menos um amém, para glorificar o nome do Senhor. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. A tua vida é de Deus, o teu casamento é de Deus, a tua família é de Deus, a tua casa é de Deus. E se a tua casa, a tua família, o teu casamento, o teu filho, a tua filha é de Deus, o diabo não toca, o diabo não toca, o diabo não toca, o diabo não toca, o diabo não toca. Sabe por quê? Porque está guardado na palma da mão de Deus. Você está guardado na palma da mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa cidade orgulhosa, irmão, foi invadida, não por um confronto, você está entendendo? Foi invadida, eles entraram por uma brecha, e assim conseguiram, irmão, derrotar essa cidade. Isso aconteceu 2 vezes, 2 vezes. Está escrito aqui, no ano 529, pelo rei Sírio, rei da Pérsia, e também no ano 518 a.C., pelo Antíoco Epifânio, dominou a cidade da mesma forma, observe, irmão, 2 vezes da mesma forma. Ei, preste bem atenção, irmão. Satanás, irmão, ele veio com as mesmas armas. Então, irmão, nós precisamos fechar as brechas, porque se nós não fecharmos as brechas, Satanás, irmão, ele vai entrar pelo mesmo lugar. E Deus está dizendo para mim, para você nessa noite, vamos tampar as brechas, porque quando ele vir, a Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez Satanás ele disse assim: não vai. Deus está dizendo vai. Talvez Satanás está dizendo para você: não vai. Você tem que se levantar e dizer: eu vou. Satanás ele está dizendo para você: vai. Você se levanta e diz: eu não vou. Porque enquanto Deus, irmão, não der a ordem para você, você deve permanecer naquilo que Deus ele tem falado para a tua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus disse através do apóstolo Paulo, ele disse
disse assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se é para dizer que Cristo vive em mim, então não sou eu que domino a minha vida, não sou eu que dito o que eu quero, que vou fazer, mas sim o que Ele quer, o que Ele quer fazer. O que tem que prevalecer na minha e na tua vida é a vontade daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que te chamou, daquele que te salvou, aleluia, e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém, irmão? Olha, pela segunda vez esta cidade foi invadida, no ano 518. Olha só para você ver. E depois que ela foi invadida, isso por causa da autoconfiança e falta de vigilância de seus habitantes. Os membros dessa igreja entenderam claramente o que Jesus estava dizendo quando afirmou no versículo de número 3 do capítulo 3: sede vigilantes, senão virei como ladrão de noite. Observe, irmão, é a mesma estratégia que os inimigos usaram para entrar na cidade. Jesus está dizendo: se não vigiar, eu virei como um ladrão de noite. A melhor hora que hoje, né, irmão, está difícil até de dizer isso, porque não tem hora mais para ladrão, é ou não é verdade? Talvez nós podemos estar aqui, irmão, o ladrão entra ali, a gente nem percebe que ele entrou, não é verdade? Qualquer hora do dia, de noite, de dia, de tarde, qualquer hora ele entra e leva o que ele quer. Mas a nossa casa, a nossa vida, os nossos bens está guardado pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Então Jesus, ele usa a mesma linguagem para chamar a atenção da igreja de Sardes, a vigilância. O que mais tem faltado na igreja da atualidade, irmão, é a vigilância. Às vezes, irmão, nós pregamos muito, às vezes nós cantamos muito, às vezes nós fazemos a obra, evangelizamos, entregamos panfleto, mas falta-nos a vigilância. Às vezes nós não damos testemunho, às vezes, irmão, pelo simples fato de nós não declararmos para esse mundo que somos cristãos, que servimos a Deus e que a nossa regra de fé é a Bíblia. Meus queridos irmãos, isto já é o suficiente para deixarmos de ser um crente vigilante. Então Jesus, ele disse: vigia, porque senão virei a ti de noite como um ladrão. Louvado seja o nome de Jesus. E nós temos, irmãos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, temos que nos vigiar 24 horas por dia. Sabe por quê, irmão? Porque Satanás não está brincando de ser Satanás, o diabo não está brincando de ser diabo. Eu constantemente como um pai, irmão, eu sempre falo para os meus filhos, se os irmãos quiserem perguntar, está aqui, sempre brigo, sempre falo: não saia antes de orar para ir para a escola. Ore, porque o negócio está feio, irmão. Satanás está agindo nas escolas, tem tirado vida, tem feito barbaridade. E nós, como cristãos, como pais, como mães, devemos orar pela vida dos nossos filhos, mas também os nossos filhos têm a obrigação de orar, irmão, e vigiar também. Sabe por quê? Porque Satanás está investindo pesado sobre família, sobre filho. Mas essa noite eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, que a tua casa está guardada e protegida pelo poder do nome de Jesus. Mas para isso, irmão, temos que nos vigiar. Vigiar, irmão. Olha,
Olha o que aconteceu com esta cidade de Sardes por causa da autoconfiança. Hein? Não é verdade? A autoconfiança, irmão, tem derrubado muito crente. Muitas pessoas. Tem um versículo na Bíblia, parece que é Jeremias, não me falha a memória, mas fala assim, maldito o homem que confia no... Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço, como é que está escrito? Como é que está escrito? Abre aí para mim. Jeremias. Faz do teu braço a sua própria força. Sabe o que é isso, irmão? A Bíblia não está ensinando para nós deixar de confiar no nosso irmão, no nosso próximo, não, irmão. Maldito o homem que confia no homem, eu confiar em mim mesmo. Está entendendo? É isso que a Bíblia está dizendo para mim, irmão. Está entendendo? Por exemplo, vou dar uma explicação melhor para os irmãos. Lá na frente está tendo tiroteio, tá certo? Lá na frente. Isso aqui é um exemplo, viu, irmão? Uma suposição. De repente está havendo um tiroteio lá na frente. Você veio para o culto hoje, recebeu poder, louvou, entrou na presença de Deus, aí você está dando glória, está sapateando, está revestindo de poder, lá na frente está acontecendo um tiroteio, aí você diz assim, eu vou passar porque eu estou cheio de Deus. Então, irmão, você está fazendo errado. Maldito homem que confia no... Eu vou passar porque eu sou muito homem, sou muito macho, não tenho medo de nada. E aí acaba acontecendo um incidente, um acidente, e aí você se dá mal. Então é isso que a Bíblia está dizendo, maldito homem que confia no homem, é eu confiar em mim mesmo. Por exemplo, eu tenho conhecimento da palavra, eu tenho sabedoria da palavra, e só porque eu tenho um domínio, sabedoria da palavra, eu não preciso mais estudar para pregar, eu não preciso mais orar para pregar, eu não preciso mais entrar diante da presença de Deus e perguntar para Ele, Deus, o que o Senhor quer que eu pregue, o que o Senhor quer que eu falo. Não, irmão, tem gente que diz assim, eu abri aqui e Deus fala na hora, porque comigo funciona assim. Já viu isso, irmão? Eu não preciso ler, não preciso estudar, não preciso orar, não preciso pagar preço, porque comigo é assim, eu abro a Bíblia e a revelação desce direto, irmão. Esse daí, irmão, já tem que ir para o céu logo, irmão, porque o grau de santidade dele já atingiu o máximo. Ele não depende mais de Deus, irmão. Irmão, toda vez que vou pregar, vou ministrar, principalmente quando tem alguém que tem uma sabedoria, um domínio da palavra melhor do que eu, aí dá aquele frio na barriga, irmão, dá aquela suadeira, aquela tremedeira, irmão. Mas quando vem isso sobre a minha vida, eu digo para Deus, eu estou na dependência do Senhor. Não importa se fulano prega mais do que eu, não importa se fulano tem sabedoria, entendimento mais do que eu, mas o que importa é que eu vou transmitir a tua palavra, e o nome do Senhor será glorificado para a glória de Deus. Amém, irmão? É isso que importa. Precisamos entrar diante da presença de Deus, irmão. Dependência total de Deus. Quer ver Deus, irmão? Quando você pregar, quando você cantar, irmão, Deus curar, Deus fazer coisas maravilhosas, é quando você entra diante da presença de Deus e diz para Ele, Deus, eu tenho até o dom para cantar, mas se não fosse o Senhor que me desse o dom, eu não cantaria. Mas então, Deus, a obra é tua, o dom é teu, tudo é teu, Senhor. Opera, e Deus vai agindo, vai trabalhando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado sobre a tua vida, e sobre aonde você passar, você vai ouvir o testemunho, irmão. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu sou profeta? Quem já viu? Eu sou profeta, eu sou homem de Deus. Quem é não precisa falar, irmão. Quem é, irmão? Alguém vai dizer assim, esse ali é homem de Deus. Lembra da mulher? Da mulher que colocou Eliseu dentro da casa dela, porque ela disse assim,
vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho ali, né, no muro, e vamos colocar ele ali. Toda vez que ele passar, ele vai repousar ali. Vamos pôr uma cadeira, uma mesa e um candeeiro e uma cama, e ali ele pode chegar e descansar e orar, fazer as suas necessidades e depois ir embora para o seu destino. É assim, irmão. Quem é não precisa bater no peito que é, porque aquele que é, quanto mais ele for, mais humilde ele tem que ser, porque quem tem que ver Deus na sua vida não é você. Quem tem que ver Deus na sua vida é todos aqueles que estão à sua volta, que te ouvem, e assim glorifica o nome do eterno Deus para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu ainda estou na introdução ainda, irmão. Mas nós vamos parar por aqui. Amém? Porque eu quero ouvir ainda um louvor pela vida dos nossos irmãos que estão conosco aqui. A banda Intimidade e Adoração. Mas olha, irmão, a igreja de Sardes, ela estava tão complicada. Por quê, irmão? Porque ela estava inserida em lugar, logo depois aqui, do ano 218 a.C., no ano 17, essa cidade foi destruída. Está aqui. Essa cidade foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério. A cidade tornou-se famosa pelo alto grau de imoralidade que invadiu e a decadência que a dominou a cidade. E isso, irmão, refletiu dentro da igreja. Essa igreja aqui, irmão, na ótica humana, era uma igreja da vez. Todo mundo queria congregar nela. Era uma igreja bonita, aparentemente era uma igreja saudável. Era uma igreja, irmão, que aparentemente glorificava a Deus. Era uma igreja rica, como diz a Deus, como diz a palavra. Era uma igreja, irmão, na boca do povo, famosa. Mas a Bíblia diz assim que ela tinha fama de que era viva, mas na realidade ela estava morta. É a igreja da atualidade, irmão. Quando você depara com uma igreja, irmão, repleta de gente, a primeira impressão qual que é? Deus está na vida desse pastor. Deus está na casa, porque a casa está cheia. Mas mal sabemos, irmãos, que tem coisas que não atraem a presença de Deus. A igreja de Sardes era uma igreja, irmão, famosa. Era uma igreja, irmão, que todo mundo queria congregar nela. Mas era uma igreja que o próprio Jesus, ele disse assim: eu sondei a igreja, sondei cada um, e não achei as suas obras boas diante do meu Deus. Irmão, talvez diante dos homens nós estamos bonitos na foto, irmão, fazemos até pose, bonitinho, sorrisinho, mas Deus, irmão, como diz a Bíblia no Salmo 139, ele diz assim, o salmista: Senhor, tu me conheces e me sondas. Como diz a Bíblia, irmão, 1 Samuel, o próprio Deus, ele disse: o homem vê o que está por lado de fora, mas Deus, ele vê por dentro, irmão. Deus, ele sabe quem somos nós de fato por lado de dentro. É ou não é verdade? Irmãos, Deus, ele nos conhece por inteiro, por dentro e por fora. Ele sabe, irmão, se de fato eu estou aqui, irmão, puro, com sinceridade diante de Deus, irmão, para fazer a obra de Deus, irmão. Deus, ele sabe a intenção que está aqui dentro, irmão. Não adianta, irmão, aleluia, muitas vezes nós mostrar o que está no exterior, mas o que tem que ser mostrado é o que está dentro do interior. É ou não é verdade? A Bíblia diz, irmão, que a beleza da mulher não está no enfeite, mas está onde? Dentro. É, irmão. Essa mulher fala da igreja, irmão. É? Então, que Deus abençoe os irmãos. Eu quero parar por aqui, quero chamar os